Sejam muito bem-vindos ao Talks, o podcast do Prêmio Imagem. Hoje nós vamos falar sobre a ótica que ganhou em todas as pesquisas que foram feitas, né, Cris, esse ano. Com certeza. É referência aqui na cidade de Lençóis Paulista. Com a gente aqui, Marquinhos Contente. Vou deixar o ambiente contente com a gente aqui hoje. Bem-vindo. Sempre contente, obrigado. E obrigado pelo convite mais uma vez. E bora lá responder as perguntas aí por vocês. Muito bom. Marquinhos, gostaria que você começasse contando pra gente como que começou a sua experiência como empreendedor. Vocês são referência aqui na cidade, mas como que foi o começo de tudo isso? Como empreendedor, assim, meu pai sempre teve, até onde eu conheço meu pai, com um comércio, né? Quando lançou o núcleo habitacional Luiz Hilo lá em cima, ele foi o primeiro a ter uma sala no centro comercial lá. Então, eu sempre trabalhei com ele, a gente tinha uma perua Kombi, ficava trabalhando em volta da caixa d'água, tinha um barzinho dentro da perua, então, desde criança, eu sempre ajudei ele nesse quesito. E depois, passado um tempo, ele teve oficina mecânica, ele teve funilaria, ele teve forró, ele já teve de tudo. E eu acho que veio dele isso aí, então, desde então, só que eu era muito jovem, e quando a gente trabalha com o pai, quando a gente é muito jovem, a gente não tem uma grana para a gente, né? Pensar, poxa, como é que eu vou cuidar da minha família quando eu tiver, né? Eu sempre pensei muito nisso. E aos 17 anos, mais ou menos, tinha 17 anos. Minha irmã trabalhava no banco e aí tinha uma loja que chamava Iguatemi, ela não existe mais, onde estava lá, contrata-se. Aí eu fui lá, levei um currículo lá, não sabia nem para que era, mas enfim. E aí fui contratado na época. Foi bem interessante, que foi bem na época do Exército, eu estava fazendo 18 anos, e aí ficou nesse lance, vai dispensar, naquela época tinha muito exame sobre isso aí e tal, vai dispensar, não vai dispensar, e acabei conversando com um amigo meu que trabalhava lá, um conhecido, e ele era sargento do Exército, deu um jeitinho de dispensar. E aí, a partir daí, comecei a trabalhar nessa empresa, e depois de uns 4 anos, mais ou menos, nessa empresa, fiz muito curso, sempre entrei já voltado à área técnica, né? Eu entrei como um técnico óptico, mesmo sem conhecer, mas fiz um treinamento sobre isso aí. E comecei só a trabalhar nessa parte. Então, mas naquela época era muito difícil, porque a gente fazia um molde da armação num papel, marcava-se o papel, pegava uma caneta, marcava a lente com a caneta, depois com o que a gente chamava de triturador, a gente vinha triturando a lente. Então, era bem manual. Então, depois você lapidava a lente. E aí ia numa lixadeira com água e ficava lapidando a lente, para chegar no tamanho, para chegar no friso. E aquela época era muito lente em cristal, depois foram entrando em outros materiais, né? Só que depois de uns 4 anos, mais ou menos, eu percebi que a empresa começou a passar por uma dificuldade. E eu falei, poxa, eu vou fazer o que agora? E começou a dispensar gente e tal, e eu comecei a falar, poxa, e agora? E aí, passado mais ou menos uns 6 meses, eu tinha começado a fazer uma faculdade de economia, né? Minha esposa fazia faculdade e ela queria muito que eu fizesse uma faculdade também. E eu gostava muito do que eu fazia. Eu falei, poxa, mas eu vou fazer uma faculdade de economia, mas eu gosto muito do que eu faço. E aí foi onde me surgiu a ideia de eu trabalhar, de eu montar a minha loja. E aí, 3 anos antes, mais ou menos, eu até comento com ela, que eu falei que em junho de 95 eu vou abrir minha loja. Ela falou, como? Você não tem dinheiro, não tem nada? Eu falei, não, anota aí. E a partir dessa data eu comecei a guardar a grana para isso, comecei a me preparar. O primeiro dinheiro que eu juntei, eu falei, já comprei um equipamento de montagem e comecei a me preparar para isso. Eu não montei em junho de 95, mas em julho de 95 eu estava com a loja aberta. Olha só. Então, daí da importância de a gente trabalhar com metas, né? Aí, até hoje eu trabalho com metas na loja. Aí, desde então, eu abri a loja, eu, mais uma colaboradora, ela ali esqueci o nome da rua, até anotei, a Raul Gonçalves de Oliveira. Onde, muito antigamente, tinha um banco, e aí eu mesmo reformei o prédio lá, ajudei o cara, colocamos pisos lá de borracha no chão, fui numa serralheria, mandei o cara soldar umas vitrines, enfim. Fizemos um balcão lá, fiz a minha montagem lá no fundo e comecei. E eu sempre fui assim, sempre olhava para os grandes de Lençóis. Poxa, na época eu admirava algumas lojas aqui, o Ivan tinha umas lojas muito bacanas, e eu admirava muitas lojas dele, achava muito bonito. Eu falei, não, um dia eu vou ser grande aqui também, quero ser o melhor em Lençóis. E fui em busca disso.
Comecei a trabalhar para isso, comecei a me preparar para isso, em busca de curso, aperfeiçoamento. E eu digo que, eu não me lembro o ano correto, mas eu fiz um curso que virou a chave. E era um curso com o Carlos Sete, um professor de faculdade de Bauru, onde ele dava um curso pelo Sebrae que chamava-se Qualidade Total. E foi um curso de aproximadamente 1 ano e meio. Eram todos os finais de semana, nós fazíamos todo sábado. E onde fiz eu e minha mulher. Aí foi a virada de chave. Né? Foi a virada de chave. E aí eu montei a primeira loja, comecei a trabalhar nessa primeira loja, e como essa empresa já estava meio ruim das pernas, vamos dizer assim, e ela fechou a loja também de Macatuba. Eles tinham loja em Macatuba. Aí eu aproveitei a colaboradora que trabalhava lá para eles e montei uma loja em Macatuba. Eu falei, já que eles vão fechar, eu vou abrir. Fecha-se uma, abre outra. E aí eu aproveitei essa mesma menina lá e comecei a trabalhar em Macatuba. Aí começamos a trabalhar e tal, vendo a necessidade, depois de algumas empresas que eu via que, poxa, para eu poder ter um poder de compra, eu preciso aumentar o meu volume. E fiquei com isso na cabeça, falei, eu preciso montar outras lojas. E aí eu falo, antes a gente, às vezes saía do serviço, passava no barzinho, tomava uma cervejinha e ia embora para casa. E foi numa dessas conversas que eu encontrei um amigo meu no bar, chamado Bar do Chopp. Não sei se você é daqui, quem é daqui conhece, quem é de Lençóis conhece o Bar do Chopp, onde ele fazia umas empadinhas maravilhosas lá. Eu passei no Bar do Chopp, comi uma empadinha, tomava uma cerveja de um amigo meu que chamava Valdeci. E aí eu batendo um papo com o Valdeci, ele falou assim, rapaz, eu preciso montar outra loja. Eu falei, eu também. Ele falou, vamos montar? Eu falei, vamos. Eu falei, aonde? Ele falou, vamos passar Manuel? Eu falei, vamos. Ele falou, quando? Eu falei, vamos amanhã. Ele falou, então vamos. Mas isso conversa de boteco. Fui embora para minha casa, ele foi embora para a casa dele. No dia seguinte, ele estava na porta da minha loja buzinando. Olha. Bora? Eu falei, vamos embora. E nesse mesmo dia, a gente foi para São Manuel, ele alugou um ponto lá, e eu aluguei outro da mesma dona. Uma num ponto numa rua de baixo e outra numa rua lateral. Aí no mesmo esquema. A gente era meio doido naquela época lá, né? Que ano que foi isso? Isso aí, não vou lembrar, mas tem uns 20 anos atrás. Tá. Nós estamos em 2023? Em 2003. Tá. E aí montamos a loja lá. E aí foi vendo a necessidade, mais uma vez, crescimento da loja, mudei o ponto, reformei. E a minha loja que já estava pequena, aí foi onde surgiu um outro ponto. Montei, depois eu aumentei esse ponto que a gente tinha aqui em Lençóis. E quando eu fui ampliar esse ponto aqui em Lençóis, eu falei, poxa, bom, eu vou fechar a loja para ampliar, porque eram 2 lojas, uma do lado da outra. Eu falei, eu vou ficar fechado? Como é que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, vou alugar um pontinho na 15. Tinha saído uma lojinha de roupa da Rua 15, que onde é hoje a loja Silva, chamava Zué na época. Zué. Vendia as famosas Samira, aquelas blusas, né? Eu achava maravilhoso aquilo, mas nunca tinha grana para comprar aquele trem. E eu montei a loja lá, uma portinha pequena, montei lá para eu poder reformar outra loja minha, que era do Dr. Antônio Tedesco. E montei a loja lá, e foi nesse período que eu estava fazendo o curso com esse de Qualidade Total, que é com o Carlos Sete, que eu comentei agora há pouco. E depois que eu montei a loja, reformei, eu falo que no dia que eu tirei os plásticos da frente do vidro, eu fiquei, nossa, não acredito que eu tenho uma loja dessa, né? Porque aí passa a não ser mais o intuito de você ganhar dinheiro. Óbvio, não vão ser hipócritas aqui e falar que a gente não gosta, a gente gosta. Mas acaba sendo amor, né? A gente tem aquilo como um filho para a gente. Sim. Né? E a partir daí eu peguei, estava com outra loja lá na Rua 15, eu falei assim, a loja já está ali, essa loja já está aqui. Eu falei para o Sete, Sete, eu estou com 2 lojas aqui. Eu falei, o que você acha? Eu falei, mantém o mesmo nome ou muda o nome? Ele falou, como é que é seu nome, Lençóis? Ele falou, você tem algum problema com ele? Eu falei, não tem nenhum problema. Eu falei, aliás, é bem conhecido. Tem uma vila que meu avô fundou na época, tal, família bem conhecida. E a partir daí ele falou, não, então deixa com contente. E eu montei naquele ponto, na esquininha ali. Aí logo depois, vendeu-se ali, o cara falou assim, vendeu-se, o cara pediu o prédio. E nesse mesmo tempo, o de baixo, lá onde era a loja da rua de baixo, na 15, mais do lado de baixo, falou, Marcos, tem uma loja saindo aqui, você não tem endereço? Eu falei, caiu do céu, eu estou precisando. Nossa. Eu falar com ele, foi por Deus mesmo, né? É bem divino o negócio. E aí surgiu, montei a loja lá. E aí ficou com 2 lojas em Lençóis. Aí ficou com as 2 lojas em Lençóis, Macatuba e São Manuel. Passado esse tempo,
surgiu a oportunidade que eu falei, poxa, eu precisava montar uma outra loja, mais uma vez, para criar esse volume e tudo mais. E foi bem num período, na época, a gente estava fazendo uma parceria com uma cooperativa, que a gente... eu praticamente fui junto com o fundador, que a gente tinha muita feira em Angra. Antes tinha muitas feiras em Angra. E eu conheci algumas pessoas e falaram, Marcos, nós estamos fundando uma espécie de uma cooperativa, você não tem interesse? Eu falei, pô, bora lá. E aí surgiu essa cooperativa. Hoje são mais de 800 lojas. E a gente faz parte. E nessa cooperativa é onde a gente tem um poder de compra maior, a gente consegue ter uma administração melhor, algumas lentes exclusivas, enfim. Algumas coisas que sozinho se torna muito difícil. E aí montamos, estava com as duas lojas, eu falei, vamos montar em Agudos. Fomos em Agudos, pesquisamos um ponto, achamos, tinha um açaí na esquina, bem na praça, eu cheguei no cara e falei, rapaz, como é que está o açaí? Fui tomar um açaí lá, o cara falou, rapaz, está meio devagar, foi meio no inverno. Eu falei, cara, você não tem interesse em vender o ponto aqui, não? Tem um amigo meu lá de Lençóis. Ele falou, tem, mas eu quero X, né? Eu falei, bom, vamos tentar negociar isso. Aí chegamos num consenso, eu negociei, só que a hora que eu fui ver, era bem ruim. Tive que praticamente refazer tudo de novo. Mas o ponto maravilhoso, montei a ótica lá, começamos a trabalhar e está lá. Depois de Agudos, aí surgiu Areópolis agora, há pouco tempo, e nós montamos a loja em Areópolis. Acho que eu falei todas, né? Nem sei, acho que eu acabo esquecendo. Aqui Lençóis, Macatuba, São Manuel, Agudos e Areópolis, isso. E aí agora esse ano também, vendo a oportunidade na Areópolis, a gente viu uma esquina bem grande lá, e viu a oportunidade, que a gente gosta de um ponto mais localizado de esquina, e viu a oportunidade de negócio e acabou montando agora essa última em Areópolis. Então, assim, a gente já vem há muito tempo já trabalhando essa parte aí de expansão, né? Deu uma parada agora na pandemia, que foi difícil para todo mundo, né? Mas quem sabe mais para frente a gente volte novamente a criar a expectativa aí de expandir novas lojas. É isso. E quem vai à Ótica Contente, né? Quais são os produtos, quais são os serviços? Hoje a Ótica Contente, assim, em termos de serviço, nós temos laboratório próprio da loja, né, onde trabalham 3 técnicos. Todos os equipamentos são de última geração, não tem nada. Toda vez que está vencendo, a gente fala, está vencendo a garantia do equipamento, que são equipamentos caros, então é importante a gente ter garantia do equipamento. Toda vez que está vencendo a garantia, a gente troca por um equipamento novo. Então, assim, está bem atualizada a nossa parte de laboratório, onde tem uma precisão maior dos produtos, né? Na confecção dos produtos, o laboratório implica diretamente, né? A parte de armações, esse tipo de coisa, a gente tem um cuidado bastante grande com o que está mais na moda, o que está pegando hoje em dia. A gente busca muito esse lado aí do que está pegando hoje, que as pessoas estão usando, enfim. A gente busca muito essa parte aí da parte da loja. Voltando à pergunta... Todos os serviços que vocês verdade, oferecem lá. Exatamente. Nós temos equipamentos de precisão em termos de tiragem de medida. Né? A gente tem o Visioffice, que é um equipamento de tiragem de medida que hoje a gente faz, que esse equipamento ele é justamente para alguns tipos de lentes. Então, tem empresas que não têm esse tipo de equipamento, não conseguem vender alguns tipos de lentes. Nós temos o Visioffice e temos também um sistema de treinamento, onde a gente onde nós estamos transformando os nossos vendedores em consultores óticos. Né? Inclusive, hoje a gente fez uma reunião voltada a isso, e a gente tem feito esse trabalho de ser um consultor ótico. É saber da real necessidade de cada cliente. Não é atender todo mundo igual. Você tem uma característica, ele tem outra, você é mulher, ele é homem. Então, cada um tem um perfil. Você pratica um esporte, ele outro. Né? O seu trabalho, às vezes, é diferente do dele. Então, nós temos que entender cada pessoa que entra na loja. E, por isso, a gente trabalha esse lado do consultor ótico. Muito né? legal, Que é onde a gente um trabalho mais personalizado, né? Exatamente. Exatamente. A gente tenta entender esse lado do cliente para justamente a gente poder vender algo que não vai ser uma prótese ocular. Vai ser mais uma expansão da visão dele. Mas sim vai ser algo que vai ser prazeroso dele usar. Porque às vezes a pessoa quer usar um óculos, que ele tem um óculos de sol social, mas não é o mesmo óculos que ele pode praticar um esporte. Como um beach tênis, como um pedal, enfim, como qualquer outro esporte.
Às vezes a pessoa quer um final de semana, mas não quer usar um óculos, quer uma lente de contato. Então, a gente tem que entender a necessidade do cliente. E sabendo, às vezes, no serviço. Eu sempre falo para os nossos colaboradores, onde a pessoa vai na loja, e é importante a gente perguntar para os nossos clientes, qual a imagem que você quer passar? Né? Então, é importante saber qual a imagem que a pessoa quer passar, porque a partir daí... eu sou muito tímido, eu em especial, hoje eu uso armação redonda, por quê? Eu sempre brinco com as pessoas, porque os nossos colaboradores falam assim, ó, Marquinhos é bravo. Porque falavam que eu tinha cara de bravo, mas não é que eu sou bravo, tá, gente? Não é boa, eu sou de boa. E aí, mediante um desses cursos que nós fizemos, eu falo assim, ó, armação redonda deixa o rosto mais harmônico, onde tira aquele ar de um pouco de seriedade, de braveza. E eu comecei a usar armação redonda, né? Assim, voltado a esse perfil, você entendeu? Então, é mais ou menos entender a necessidade de cada um. Legal. Eu quero passar um ar de responsabilidade maior, né? Porque a pessoa olha para mim e vejo uma imponência, fala, poxa, legal. Então tem tudo isso. Eu quero levantar o olhar, quero uma armação que me levante o olhar, me deixe mais alegre. A hora que a pessoa olha para mim e fala, nossa, que pessoa, né? Harmônica, combinou. Então, você vai analisar o diferencial de cada pessoa e para cada um é o atendimento. Isso é ser um consultor ótico e é isso que nós estamos procurando fazer com os nossos colaboradores. Isso é o visagismo ou não? Teoricamente, sim. Só que o visagismo em si, você faz um trabalho mais direcionado. Tá? Isso o consultor é fazer uma venda específica. Entendi. O visagismo, você vai analisar uma série de outros fatores. Aí tem aquela tabela onde a gente vê o formato, óbvio, a gente já tem essa noção. Mas o visagismo em si, ele exige um pouco mais de tempo. É mais aprofundado. Isso. Minha filha está, inclusive, fazendo um curso de visagismo, onde a gente tem tabelas que a gente vai analisar o formato do rosto da pessoa. Mais ou menos como se fosse, para vocês entenderem o lance da tabela de cores. Não tem o lance? Então, você vai analisar. É uma série de fatores que analisa, que tecnicamente agora não vou saber te responder, mas a minha filha está fazendo esse curso de visagismo justamente para a gente ter essa opção também. Só que aí é como o visagismo, você tem que ter como se fosse uma consulta. Você tem que marcar uma hora, é um negócio mais diferenciado, que exige mais um tempo. E a gente está se preparando para isso, para que futuramente a gente possa fazer um atendimento mais exclusivo ainda. Que legal. Além dessa Bom, parte. Legal mesmo. Já aconteceu de algum cliente levar um óculos para cada ocasião? Porque você foi falando aí, eu fiquei imaginando, às vezes a gente acorda e não está tão de bom humor. Sim. Né? E aí você imaginar que um óculos vai te deixar com um ar mais harmônico, mais leve. Já aconteceu? Sim, acontece. Acontece, sim. Tanto porque, assim, quando você consegue, óbvio, a única barreira que tem, às vezes, é o financeiro. Né? Mas é importante a gente ressaltar que tem para todos os gostos e bolsos. Mas quando a pessoa está disposta a fazer um investimento, onde ela vê que, poxa, eu quero no meu serviço usar uma armação que a pessoa olhe para mim e veja uma imponência maior, veja uma seriedade. Vou trabalhar mais com homens e eu não quero muito... Quero passar um ar de seriedade maior. Opa, então vou te oferecer uma armação com traços um pouquinho mais dinâmico, com as hastes um pouquinho mais grossas, onde a pessoa vai falar, oxa, né? Essa mesma armação, para você usar ao final de semana, às vezes com uma bermuda, com uma descontração, já não é legal. Aí vou te passar uma armação que seja um pouco mais fina, mais colorida, que você possa usar com uma descontração maior. Que legal. E o mesmo é para um óculos de sol. Né? Às vezes você tem um óculos de sol de uso social, por exemplo. Porque eu vou sair, vou num barzinho, eu vou num clube, eu vou na piscina. Ele não pode ser o mesmo óculos de sol de uma prática de esporte. A gente vê muito isso. Sim. As pessoas não têm o costume de valorizar. Eu sempre falo para os nossos colaboradores o seguinte: quando você vai fazer uma corrida, você coloca um sapato de salto? Não. Né? Então a gente tem que levar isso também para o nosso mundo e fazer com que o cliente enxergue que enxergue é legal, né? Essa parte literalmente. Literalmente. Com que o cliente enxergue que para cada ocasião se faz necessário um tipo de óculos. E mais uma vez, às vezes o que barra fala assim, Marcos, eu gostaria de fazer esse investimento, mas eu não tenho condições de investir tudo isso, ou todos esses óculos. Então, vou fazer um óculos de sol de prática de esporte, que eu pratico bastante, e vou fazer um de trabalho. Enfim, aí é o cliente que vai analisar. Mas a nossa função lá é darmos as opções para o cliente. Aí ele vai analisar o que é melhor para ele. Legal, muito bacana. A gente faz esse trabalho. Tem pessoas que compram óculos sem grau, somente com estético? Existe esse? Tem, é um pouco mais raro.
Mas Agora eu existe. tô com vontade de usar Eu preciso ficar com ar de Não, mas bravo. faz o exame. Não, mas dá pra, não precisa nem de bravo, mas dá para ressaltar algumas coisas. Pronto aí. O que é importante é assim, às vezes as pessoas vão na loja, que nem a gente tem algumas lentes, que é a lente com filtro de luz azul, né? Essa lente com filtro de luz azul, ela mexe até mesmo com o nosso ciclo cardiano, que é justamente o amanhecer, né, o dormir. Porque às vezes a gente pega o celular, a gente fala que perde o sono, porque a luz que transmite azul maligna, porque tem a luz benigna também, a luz azul benigna. Então, essa luz azul dá um start no nosso cérebro. Opa, amanheceu, vamos acordar. E aí a gente perde um pouco o sono. Até mesmo o celular, se você olhar lá nele, tem um lance lá de você reduzir a luz azul. Depois se você de um pegar, horário, ele amarela. se você, ele fica amarelado, né? Existe lente para isso. Então, tem alguns pais que às vezes fazem para os filhos. Porque o uso de tablet, celular, televisão, essas luz de LED também transmite bastante. Sim. Esse tipo de luz transmite. Então, tem pessoas que às vezes não têm grau, mas fazem óculos justamente voltado para a proteção da luz azul. Existe bastante. E como que funciona para quem quer fazer um exame lá com vocês? Tem que agendar, só chega lá e faz? Não, o exame você diz é assim, é uma consulta para ver em termos de armação, esse tipo de coisa. E para ver qual grau que está precisando. Não, o grau aí é com o oftalmologista. Lá não faz? Não. Tá. As óticas elas não têm permissão para fazer exame. Tá? Tá. Então, o que é importante ressaltar, é bom ficar atento, foi até uma boa pergunta que você fez, porque tem alguns lugares que às vezes insistem em fazerem aos finais de semana. Então, para se tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a pessoa acha que está economizando, mas está jogando muita grana fora e prejudicando a visão, ou deixando de fazer uma análise mais profunda, ou vai, por exemplo, num lugar onde só analisa a prescrição, ou seja, o grau, que isso é matemático, porém não faz, às vezes, uma análise de fundo de olho, onde o médico oftalmologista vai ver se você tem alguma patologia. Né? Então, é importante ressaltar, sempre que for fazer um exame, procure um médico para que seja feito um exame mais profundo. A pessoa vai no médico, passa, pega-se a receita e vem até a nossa loja. Entendi. Tá bom? Marcos, um assunto que a gente teve aqui o convidado, o Neil Everton, ele teve por aqui, contou um caso dele, e eu queria ouvir a sua versão da história, que eu achei fantástica, ele contando da reforma que você fez recente das lojas, e foi um tempo bem rápido, assim, eu não lembro de uma reforma tão rápida que eu tenha visto, assim, fora aquelas da televisão. Lá que sim, é do Gugu lá. Fazer a casa no final de semana, né? É mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Conta pra gente todo esse processo. Foi um desafio bastante grande, onde a gente buscou assim, os melhores profissionais de lençóis nesse quesito, no qual eu entendo com os melhores profissionais, não menosprezando os outros, obviamente, mas aqueles profissionais que eu já tenho um contato maior, onde as pessoas já fazem um trabalho para a gente. E eu busquei esses profissionais. Aliás, o Ni já tinha feito o projeto para a gente, já fazia mais ou menos um ano. Né? Então, eu gosto de fazer o projeto, que a gente chama de ficar namorando o projeto. Né? Porque, às vezes, fazer um projeto já na empolgação e já mandar confeccionar, eu tenho um pouco de receio, porque, às vezes, principalmente voltado à loja. Né? Uma coisa que eu vou estar todo o tempo. A maior parte da minha vida eu passo dentro do meu trabalho. É como se fosse uma casa. É a casa da gente. Né? A gente vai na casa da gente somente para dormir, praticamente. Né? Então, na época, eu fiquei quase um ano nesse namoro do projeto, ainda tinha algumas coisas que não estavam do jeito que a gente queria. E o Ni é fantástico, né? Ele é um profissional assim, que a gente admira muito, e eu já trabalho com ele já há muito tempo, ele já fez diversas obras para mim já. E na época, eu falei, Ni, poxa, cara, não está legal. Tem alguma coisa que eu gostaria de melhorar, mas não é que não estava legal, que não tivesse bonito. Mas tinha algo que não estava do jeito que eu queria. Não é que não tivesse legal. Estava legal, mas não estava do jeito que eu queria. E ele falou, mas o que você acha que está faltando? Eu falei assim, deixa tudo do jeito que está. Ele falou, não estou entendendo. Mas muda, aí eu comecei. Coloca uma tintinha no teto. Faz isso aqui. Começamos a mexer alguns detalhes. Essa parte aqui dessa vitrine lateral, faz assim. E ele foi fazendo uma leitura daquilo que eu estava passando para ele. Que legal. E aí ele foi e falou, Marquinhos, já entendi, mais ou menos, vou fazer e depois vou mandar para você. Aí a hora que ele mandou, eu falei, é isso. Né? É isso. E aí nós fizemos o projeto, chamei os profissionais individualmente, falei, o projeto é esse, nós vamos fazer esse projeto, tem que ser um projeto rápido. Não podemos, é um desafio para a gente, mas tem que ser um projeto rápido, porque eu não posso ficar com a loja fechada. Eu preciso que vocês me ajudem.
vai ter que trabalhar domingo, vai ter que trabalhar fora de horário. Está disposto? Não, Marcão, estamos juntos e vamos para cima. Aí o que eu fiz? Juntei todos os profissionais. Aí um dia eu liguei para o Ni, falei, Ni, cara, posso marcar uma reunião no seu escritório? Ele ficou meio sem entender, assim, falei, pode, né? Eu falei assim, faz o seguinte, já pega o projeto, já joga na tela aí, deixa a hora que chegar com o pessoal. Se tiver alguém que vai esclarecer alguma dúvida, você já fala. Ele falou, beleza. E aí chegamos lá e sentamos lá na frente do Ni e falei, gente, pessoal, é o seguinte, nós vamos trabalhar até o dia 1º, que é um sábado, no dia 2, que é um domingo, nós vamos começar. Aí eu falei, eu já tinha feito um cronograma, né, de obra. Vai entrar você, a vidraçaria vai entrar para tirar os vidros, marcenaria vai entrar para tirar os móveis e vamos começar a parte de tapume. Isso foi no domingo, fizemos tudo isso. Aí, tudo bem para você? Dá para fazer isso? No domingo? Dá. Já tinha assumido a responsabilidade, então dá. Bom, beleza. E assim a gente foi. O eletricista, quantos dias você precisa para fazer esse projeto? Eu preciso de 15 dias. Não, você tem 5. 5 não dá. Falei, então, fez direitinho. Só que aí, eu falei, não, beleza, então vamos fazer. Eu pego mais alguém. E assim foi. O gesso foi marcando a minha parte tranquila. É a hora que tiver que entrar, já entro moendo. E teve a parte de estruturação. E a estrutura? E assim foi com todos os profissionais. E eu sei que tinha dia na obra que, tipo assim, acabou embolando, né? Porque acabou não dando tempo realmente. Um atrás. E aí teve dia que o cara estava colocando a placa de gesso, o eletricista estava passando o fio pelo mesmo andaime e o cara da pintura já vinha passando massa atrás. Então, vocês devem ter tudo isso aí filmado, né? Eu filmei, não deu para filmar tudo, mas eu filmei bastante coisa. E aí, no decorrer, eu vinha passando o dia a dia da obra e tal. E assim a gente conseguiu desenrolar a loja. A gente tinha dado um prazo de 30 dias, demorou aí uns 4 ou 5 dias a mais. Tivemos alguns contratempos, que no meio de uma reforma sempre tem mesmo. E tivemos alguns contratempos onde a gente conseguiu aí reduzir, o máximo que a gente conseguiu foi 35 dias. 40 dias a loja estava aberta, 38 dias para ser mais exato. Mas foi um desafio tremendo. Muito grande, muito grande. Fizemos algumas coisas, aqui em Lençóis, na época a gente até tampou, fizemos um tapume lá, e eu falei, eu quero fazer uma coisa que eu não quero que as pessoas olhem e falem, essa bagunça da obra aqui. Né? E aí foi onde a gente fez ali o tapume e, ao mesmo tempo, fez uma extensão da calçada. Fizemos uma parte onde cadeirante podia vir, passar pela volta da obra sem ter que falar, poxa, um cadeirante não passa. Porque quando você vai fazer uma obra, por lei, você tem que deixar aí próximo de 40 centímetros da guia para o tapume, para um transeunte passar. Mas eu falei, não, vamos fazer algo melhor. E aí foi onde a gente fez. A gente foi muito elogiado por isso na época. Eu até comentei com o rapaz, o Tiago da Ebenezer, que acho que ele esteve aqui também. E o Tiago falou, não, vamos fazer um negócio bacana para ninguém achar ruim com a gente aqui. Obviamente, sempre tem aquelas pessoas que querem criar alguns casos, mas, enfim, tudo foi resolvido. Mas deu tudo certo, ficou muito legal. E o que levou vocês a fazerem, né, a entrarem nesse desafio de ter uma nova loja? Foi alguma coisa de conceito? O que levou vocês a entrarem na reforma? Assim, a gente já de um tempo para cá vem mudando algumas características da Ótica Contente e para cada loja a gente vem fazendo uma melhoria. A cada um tempo, a gente faz uma reforma nas lojas. A gente muda layout, a gente muda vitrine, porque é importante que as pessoas saberem que a gente não está somente correndo atrás de produto. A gente quer também fazer um ambiente tecnológico, a gente quer trazer um ambiente mais confortável no dia a dia para os nossos clientes. Então, a gente busca isso em toda a reforma que a gente faz. Então, é importante o cliente sentir isso também. Ele não chegar numa loja, às vezes a cadeira rasgada, alguma coisa assim, e a gente fala, poxa, mas eu tenho essa mercadoria. Não é legal. Então, a gente tem procurado sempre nas reformas ajustar essa parte. Trazer não só a parte da mercadoria, que a gente tem lá com bastante variedade, mas também um conforto para os nossos clientes. É isso que a gente busca, essas melhorias nas nossas lojas. Marquinho, entrando na parte falando um pouco do prêmio e vocês, salvo engano, vocês venceram todas as edições, pelo menos depois da minha entrada, da minha aquisição ao prêmio. Né? Sim. Qual que é o segredo que faz vocês ficarem o tempo todo, ser a referência na cidade como a marca de ótica, né? A marca que está na cabeça das pessoas? É claro que não é uma resposta tão simples, mas fala um pouquinho disso. Como que vocês fazem para ficar surfando nisso? Que eu acho que assim, o mais importante da gente estar na cabeça das pessoas é primeiro a gente fazer um bom trabalho com essas pessoas. Você só fixa na cabeça, a melhor propaganda que a gente tem é
cliente. Tá. E quando você faz um bom trabalho com o cliente, ele vai fazer uma propaganda sua. Então, eu acho que essa é a maior propaganda. Agora, a gente busca sempre inovar nas nossas lojas, não só nas feiras que a gente vai, a gente busca essa inovação para que os clientes saibam que tem coisa nova na Ótica Contente, nas feiras nacionais, como também nas feiras internacionais. A gente participa das feiras internacionais também, como na feira de Paris, da Silmo, e da Itália, da Mido. Né? Esse ano a gente foi na feira de Milão, e onde é a maior feira de ótica do mundo. Né? Então, nós tivemos presente na feira lá, trouxemos muitas novidades. Nessas feiras, quando a gente vai, tem muitas coisas que são lançadas na feira que muitas das vezes nem vêm para o Brasil. Você compra uma vez lá, mas são produtos que às vezes só são vendidos na Europa. Eles não mandam tudo que é lançado para cá. Uau. Mas como nós compramos, às vezes, algumas coisas lá, vem esse produto. A pessoa que comprou, legal, ela vai ter exclusividade desse produto. Então, nós fomos atrás disso aí, temos ido em busca, é uma constante para a gente buscar isso aí. Agora, há pouco tempo atrás, nós fomos convidados também pela maior fábrica de óculos do mundo, que é a Luxótica, né? E onde ela é também lá em Milão. Né? E elas nos convidou entre algumas lojas do Brasil. Né? Tudo pago por eles, lá com hotel, para conhecimento de fábrica, para lançamento de coleção. Então, para a gente, isso foi muito importante, por quê? Para saber da nossa relevância. Né? Não só por um ego, mas saber que a gente é importante para o fabricante, não só pela quantidade de compra que a gente tem, mas também por esse feedback que os clientes nos dão. Que legal. Então, isso para a gente é importante. A gente passa isso para os nossos clientes, né? E os clientes acabam comentando entre eles. E aí a gente acaba ficando na cabeça dos nossos clientes. Obviamente, a gente sabe que a propaganda é a alma do negócio. A gente faz um trabalho bem legal voltado a isso também. Né? O prêmio é uma das, né? Das propagandas, o prêmio imagem é uma das... É uma forma da gente mostrar o nosso trabalho, não só para os outros empresários que estão lá, mas também para as pessoas, agradecer. Uma forma de virar para as pessoas e falar assim, muito obrigado por não só votarem na gente, Sim. mas por serem não só clientes, mas serem amigos. Nós temos várias pessoas que vão nas nossas lojas, que vão lá só para tomar um café. Aí passam lá, sentam, tomam um café, bate papo, comem um biscoito e vão embora para casa. Entendeu? Então a gente tem várias pessoas que fazem isso. Isso para a gente é gratificante. Mesmo, né? Amizade. Né? Nós temos agora há pouco tempo, perdemos uma colaboradora na nossa loja. Eu falo que nem nós sabíamos o quanto ela era conhecida pelos nossos clientes. Os clientes iam na loja, choravam. Então eu falei, poxa, né? O que ela cativou dentro da empresa. Né? Então a propaganda a gente faz através do atendimento. E aí os clientes acabam distribuindo isso aí entre eles. Né? Tá. Isso para a gente é muito importante. E falando em prêmio ainda, que tema que mais te marcou? Fala um assim que vem na sua cabeça. Tema... Que mais do prêmio? Quando você chegou no salão, uma festa que você foi, que você lembra algo que te marcou? Nossa, teve uma lá que foi... Não lembro se era fantasia, um pessoal ficava... Eu não vou lembrar os nomes, porque, gente, eu sou terrível de nome. Fala que vem na sua cabeça. É uma que tinha... tipo... Não era... Os robôs... Não vou lembrar o nome. Tipo umas... Astronauta, será? Não? Eu não lembro. Ou era que tinha perna de pau? Isso! Era a Arte de Encantar. Esse daí. Eu achei bem legal. Quando foi esse aí? 2015 ou 2016, se eu não me engano. Faz tudo isso já? Faz. Meu Deus, como passa o tempo. O tempo voa. Não, foi bem legal. Foi eu achei dos bem, mais mágicos mesmo. Bem bonito, assim. foi bem... você usou o termo correto. Foi bem mágico, foi bem bacana essa parte. Interagiu bastante com o pessoal, achei bem legal. Achei bem bacana. Marcos, e para você, qual que é o significado, né, de ganhar o Prêmio Imagem? Eu acho que é um reconhecimento. Né? Eu acho que é um reconhecimento por parte dos nossos clientes. Que a gente fala que na nossa loja, eu gosto muito, porque nós temos clientes que brigam pela gente. A gente vê, se alguém fala mal, essa pessoa fala, não, eu fui muito bem atendido lá. Então tem muito disso. E isso, quando nós somos votados, e principalmente da forma que nós somos votados, é um reconhecimento de todo o trabalho que a gente vem, todo o investimento que a gente vem fazendo. A gente sabe que hoje em dia não é fácil empreender, mas é todo um trabalho feito voltado a isso. Esse prêmio acaba sendo um reconhecimento
Para a gente é muito importante isso, principalmente para as novas gerações que estão chegando, os nossos filhos. Nós temos passado para eles voltado a isso. E para a gente é importante que eles vejam o carinho que os clientes têm pela gente, né? Pela quantidade de votação que nós tivemos. Para a gente é muito importante isso aí. Isso aí mexe um pouco, não só com o ego, mas com o emocional da gente também. Legal. E falando nessa parte que você comentou dos seus filhos, o que é ser empreendedor para você? Qual que é o desafio de empreender hoje? Hoje, desafio de empreender, até eu falo que eu anotei algumas coisas aqui, sempre é muito desafiador ser um empreendedor, né? E eu coloquei algumas características de um empreendedor, e dentre as características de um empreendedor, a gente começa a parar para analisar quais realmente são os desafios, né? Ter iniciativa. Ter iniciativa para um empreendedor já é muito difícil. Uma pessoa que nunca teve nada, por exemplo, como eu, que era um trabalhador assalariado como todo mundo. Na época que eu tinha loja, eu trabalhei também com perua de puxar estudante. Fiz outros serviços também. Né? A gente fazia campeonato de truco para levantar dinheiro. Então, assim, para o empreendedor é muito difícil. Você tem que ter a iniciativa de você fazer algo e pegar aquele pouco que você tem e arriscar em um negócio. Né? Aí vem lá depois, ser persistente. Ele está quebrado, está devendo. E a gente está ali, batendo, está insistindo, está batalhando, está trabalhando, está correndo atrás, está acreditando. A gente tem que ser persistente. Isso para a gente é uma dificuldade. A gente tem essa dificuldade como empreendedor também. Né? É um desafio para a gente. Né? Risco calculado. Hoje em dia, calcular, principalmente nos dias de hoje, com o cenário político que a gente tem, como é que você vai calcular um risco hoje em dia? Eu vou montar uma empresa, mas eu vou calcular. A gente consegue reduzir os riscos. Então, para a gente, isso também é um desafio muito grande. Né? Para o empreendedor, o risco calculado é um desafio. Estudar muito, a gente já sabe, um comprometimento. Eu falo hoje em dia, eu já relaxo um pouco mais, porque ao longo do tempo eu vim preparando a empresa para que eu pudesse desfrutar um pouco mais da vida também. Mas o comprometimento é tipo assim, eu chegava às 6 horas, 7 horas da manhã e ia embora para casa às 11 horas da noite. Então, esse comprometimento que eu tinha com o cliente era muito importante, porque se eu prometi para ele, não era acabar às 6 horas, eu tinha que entregar o óculos amanhã, sim. Então eu tinha que ficar até 11 horas da noite para me concluir que lá não tinha problema, eu ficava. E ficava sorrindo. Então, para mim, isso também é importante. Mas uma das coisas que eu acho assim para o empreendedor no desafio, que é o tal de estabelecer metas. Você tem uma meta de uma coisa que você visualiza, principalmente para quem vai começar um negócio. Eu falo que eu fui muito feliz quando eu falei que eu ia abrir minha loja em junho de 95, mas em julho eu abri. Porque quando eu estipulei aquela meta de 3 anos, eu corri atrás para que aquilo acontecesse. Sim. Isso para mim foi um desafio muito grande. Então isso é um desafio para o empreendedor hoje. Né? A gente é justamente vencer as características de um empreendedor, a gente vencer esses itens todos aqui é um desafio muito grande. Então eu acho que é isso. Né? E depois, obviamente, passar para os nossos filhos. Hoje, graças a Deus, tem muitas empresas que os filhos não dão sequência, mas, graças a Deus, eu tenho meus 2 filhos que trabalham comigo, fizeram faculdade de administração, trabalham os 2 comigo, estão indo muito bem, estão evoluindo. Então, eu acho que esse é um dos motivos para a gente continuar dando seguimento aí no empreendedorismo. Que legal. E, Marcos, a última pergunta, né, para fechar, é sempre o Cris que faz, mas eu senti vontade aqui de fazer agora. Pode ficar à vontade, velho. Se você pudesse voltar atrás e fazer algo diferente, lá quando você começou a empreender, o que você faria de diferente? O que eu faria de diferente? Eu penso assim, eu sempre fui muito explosivo para aquilo que eu ia fazer, sabe? Eu sempre coloquei muita energia. Isso talvez tenha me feito um pouco mal para a minha saúde, vamos dizer assim. Né? Eu era daqueles caras que dormia meia-noite, acordava 2 horas da manhã, não conseguia dormir mais, botava um tênis no pé e ia caminhar para a rua. Então, eu passei durante um período muito grande da minha vida sofrendo com essa ansiedade. Mas, conversando uma vez com um profissional da área, um psicólogo, ele falou, Marcos, isso pode ter te feito bem lá atrás, mas hoje está te fazendo mal. Né? Então, eu acho que eu mudaria algumas coisas nisso. Tentaria me controlar um pouco mais, acreditar um pouco mais nesse lance da gente cuidar um pouco mais da nossa saúde quando a gente é mais jovem, porque senão depois isso acaba trazendo algumas coisas futuras para a gente. Né? A gente acaba se desgastando um pouco mais.
E acaba, às vezes, nessa explosão que a gente... Essa energia que a gente tem de correr atrás, de montar, de fazer acontecer, não é todo mundo que tem o mesmo pensamento. E, às vezes, desgasta alguns relacionamentos. Né? Sim. Tem momentos que a gente deixa de viver lá atrás um bom período porque a pessoa não está acompanhando e você acha que ela tem que te acompanhar. E não é assim. Então, eu acho que se eu tivesse que mudar, eu acho que eu teria sido um pouco mais compreensivo em algumas coisas que talvez eu não tenha feito lá atrás. Entendi. Que lição, hein? Que lição. Tem isso Fica aí. a dica aí, né? E é bem isso aí, né, gente? A gente começa a colocar toda a nossa energia, às vezes, e a gente esquece que essa é a nossa energia. Né? E a outra pessoa que está com a gente, às vezes ela não está na mesma vibe da gente. Sim. E a gente quer que ela acompanhe a gente. E aí se torna, desgasta às vezes seja uma relação de amor, uma relação de amizade, ou seja uma relação de sociedade, como muitos têm, e a gente não consegue fazer com que isso evolua, porque o nosso tempo é diferente do outro. Né? Então, às vezes a gente também tem que entender o outro lado, porque empatia, né? nós somos diferentes. Né? Às vezes a pessoa... Uma vez eu comecei com um colaborador lá, ele olhou para mim e falou, Marcos, eu não sei trabalhar sob pressão. Eu falei, opa, calma, desculpa, vamos voltar de novo. Porque às vezes a gente começa a colocar muita energia naquilo que a gente vai aplicar e a outra pessoa não está acompanhando a gente. E aí tá tudo bem, né? E a gente não observa isso muitas das vezes, né? E aí, como ele colocou, a gente tem que ter um pouco de empatia e parar e falar, opa, desacelera e volta de novo. Mas hoje eu tenho a maturidade para agir dessa forma, mas antes a gente não tinha. A Giza é elétrica assim também? Para negócio eu sou mais elétrico que a Giza, mas a Giza ela me controla. Ela é o meu outro lado da balança. Legal. Porque se fosse dois malucos aí da zebra, né? A gente não... Um abraço para Giza. Devia ter vindo aqui. Um abraço para Giza, Marcos, Letícia. Um abraço para eles. A razão de viver da gente é a família, né? Muito bom. É isso aí. E aí, tá animado para a festa agora em outubro? Tá chegando? Bora lá, vamos todo mundo, a família toda vai eu, a Giza, meus filhos, Nora, Genro, vamos lá, vamos curtir. Celebrar curtir a vitória. Bastante. Vamos celebrar. Muito celebrar bom. A vida, né? Celebrar a vida. Celebrar isso. a vida. É por aí. É isso aí. Marquinhos, obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o Feliz convite. demais você dedicar o tempo especial seu para vir falar com a gente aqui e com todo mundo de casa também, que eu acho que é uma lição a gente ouvir as histórias de superação, de todo mundo ver só na ponta lá o sucesso. Sim, sim. E acho que essa história que a gente tem ouvido aqui todos os dias, dificuldades e as superações, isso daí está sendo inspirador não só para nós, né, Mara? É verdade. Eu acho que todo mundo em casa, a gente está ouvindo feedback, todo mundo gostando muito. Que legal, bacana, a gente fica feliz e para mim é um prazer em estar aqui na frente de dois profissionais como vocês, estar podendo contar não só um pouco da minha história, mas também poder agradecer todos os nossos clientes que confiam no nosso trabalho, que acreditam na gente, que votaram na gente também, isso para a gente é bastante importante. Muito obrigado a todos. Que fiquem contentes, né? É isso aí. Muito bom. Tá? Marcos, legal. Muito obrigada. E vocês que nos acompanham, gente, não esquece de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha e continua aqui com a gente, né? É isso aí. Tchau, obrigado, tchau. gente. Até a próxima. Tchau, um abraço a todos.